Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Semear aqui pela FEB TV. No programa de hoje, iremos assistir a trechos da palestra da companheira Sandra Borba, da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, sobre os 100 anos da evangelização espírita infantil na FEB. A fala da Sandra nos trará reflexões muito ricas a respeito do trabalho de evangelização infantil. Vamos acompanhar, sejam muito bem-vindos e que o conteúdo seja muito proveitoso para todos nós. Estimados amigos, prezados irmãos, companheiros de ideal, evangelizadores em especial, nosso boa noite, nossos votos, boa tarde, nossos votos de muita paz e o nosso agradecimento inicial à Federação Espírita Brasileira pelo convite que nos foi feito de estarmos nas comemorações dos 100 anos de evangelização infantil na Federação Espírita Brasileira, atividade esta que repercute e se potencializa por todo o território nacional, alcançando também outras fronteiras. De modo muito sensível, nós participamos no final de semana passado, junto aos nossos irmãos aqui presentes, o César, a Miriam e o Cirne, lá no Rio de Janeiro, na sede da Federação Espírita Brasileira, Avenida Passos 30. Muito bonito o evento, muito emocionante para todos nós encontrarmos tantos companheiros, né, vinculados ao trabalho, aqueles que se dedicaram desde cedo ao próprio trabalho da campanha de evangelização, alguns ex-evangelizando, os parentes de companheiros que foram devotados, irmãos na tarefa da evangelização. E, obviamente, aqui em nossa sede, Brasília, também com muita alegria, porque o trabalho da evangelização, ele não apenas iniciou no Rio de Janeiro, ele não apenas fincou realmente raízes no Rio de Janeiro, mas é daqui em especial de Brasília, a partir de todo o trabalho desenvolvido pelo Conselho Federativo Nacional, que nós podemos afirmar categoricamente aquilo que foi semeado lá em 14 de junho de 1914, produziu. E produziu não só no Rio de Janeiro, mas se espalhou por todo o território nacional e por outros lugares, por outros países, onde ecoa ainda a grande mensagem dos espíritos em torno da educação do espírito, da educação moral, dos espíritos que estamos aqui reencarnados, bem como também o convite que Bezerra de Menezes também sintetiza quando nos afirma: evangelizemos, conclamamos os corações de boa vontade. Então, nós gostaríamos de destacar dois grandes momentos, duas grandes datas. O 14 de junho de 1914, que é exatamente quando inicia a evangelização infantil na FEB, na sua sede, e o 9 de outubro de 1977, que também ocorreu no Rio, também na Avenida Passos 30, primeiro andar, era o que a gente sempre dizia à época, que foi o lançamento numa reunião pública lá na Federação Espírita Brasileira, Rio de Janeiro. Nós identificamos esses dois momentos como os momentos mais importantes. O primeiro, pela instalação da tarefa de evangelização, do trabalho, do acolhimento, né, das crianças, e posteriormente o trabalho da campanha. E não vamos aqui, sem dúvida nenhuma, esquecer um momento importante da década de 60, que é a inclusão do trabalho com as juventudes espíritas, que daria então frutos extraordinários, como está dando então até os nossos dias. Pensamos em abordar alguns temas. Então nós começamos por trazer aspectos vinculados aos pressupostos do ato de evangelizar. Por que a gente está preocupado em desenvolver um trabalho de evangelização? Então, nós situamos o que é a tarefa educacional
do cristianismo e o que é a tarefa educacional do espiritismo. Então, inicialmente, nós evocamos o prezado Vinícius Pedro de Camargo, que publica uma obra bem apropriada aos nossos temas e estudos, chamada Mestre na Educação, publicação da FEB, que também foi seguida de outras publicações também da Federação Espírita Brasileira, nessa mesma vertente, nessa mesma direção. E é nessa obra, é o Mestre da Educação, que ele nos vai colocar de uma maneira muito sintética e rápida e aprofundada. A obra messiânica é obra de educação. Quando, no decorrer da análise que ele vai nos apresentar, nos situará então a figura de Jesus como, de fato, Mestre e Senhor. Nós sabemos que Jesus recebeu muitos títulos e ele mesmo fez autodenominações, autodefinições. Se colocou como luz, se colocou como pastor, como porta e assim por diante. Mas certa feita, alguém indagou a ele, bom mestre, e ele já foi parando, dizendo, não, bom só o Pai o é, para distinguir, para fazer essa identificação. Mas mestre, eu o sou. Então esse fato de Jesus assumir a condição de mestre, nós podemos dizer, isso consubstancia uma declaração que foi oralizada e depois essa declaração está colocada nos registros dos evangelistas como a grande tarefa, a grande função que Jesus desempenha entre nós. Por essa razão, poderíamos dizer que toda a atividade messiânica de Jesus está como que impregnada de uma atmosfera didático-pedagógica. Tudo. Jesus não perdia uma oportunidade para ensinar, para exemplificar, para chamar a atenção, para provocar uma aprendizagem nos seus ouvintes, quer fossem ouvintes aos milhares, como é o caso das suas grandes pregações nas regiões próximas aos desertos, como também a outras comunidades, aquelas, por exemplo, que o buscavam quando ele tinha que falar muitas vezes na barca, no mar da Galileia, ou mesmo o grupo mais simples ou o grupo mais direto do seu chamado colégio apostólico. Então, em todos os momentos da vida de Jesus entre nós, nós encontramos a figura do revelador, sem dúvida alguma, daquele que vai nos trazer um ensino moral, a revelação divina, mas aquele que vai fazer isso numa perspectiva pedagógica. O que significa isso? É que a perspectiva de Jesus entre nós é sempre a perspectiva daquele que está querendo ensinar, aquele que está querendo exemplificar, aquele que está querendo provocar uma reação no seu ouvinte. Daí, sem dúvida alguma, toda a obra messiânica é de fato obra de educação. Mas não só a obra cristã, a obra messiânica é obra de educação. Quando nós nos debruçamos sobre o Espiritismo e sobre as suas páginas básicas centrais, nós vamos encontrar então a mesma ideia, porque o Espiritismo nos afirma, Benedita Fernandes, nos afirma Lins de Vasconcelos, é doutrina essencialmente educativa. E essa doutrina essencialmente educativa, ela vai encontrar no próprio Livro dos Espíritos, dos Prolegômenos, o sentido, o objetivo do Espiritismo, que é instruir e esclarecer os homens. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, esse instruir e esclarecer os homens vai se corporificar, se concretizar numa página belíssima chamada O Homem de Bem. Então, nós ainda não conseguimos explorar toda a dinamicidade da doutrina espírita, em especial no seu aspecto pedagógico. Por isso necessitamos, de fato, nos debruçar para entender a filosofia da evangelização e da educação moral que está presente na doutrina espírita. Porque nós somos a única proposta de filosofia da educação que toma o homem em um sentido mais amplo. Evocando a grande figura de Victor Hugo, lembramos com ele, o berço tem o seu ontem e o túmulo o seu amanhã. Então a filosofia espírita da educação é a única que toma o homem / espírito imortal, que tem consigo o seu ontem, está vivenciando uma experiência e terá o seu amanhã. Então nós evangelizamos no movimento espírita crianças, evangelizamos adolescentes, jovens, adultos, mas então nós estamos cada vez mais ampliando esse leque enorme que é o do conjunto populacional atendido pelo trabalho da evangelização. Sempre visando o quê? Sempre visando instruir,
esclarecer os homens. Sempre visando o quê? Que nós possamos, na condição de espíritos imortais, nos entendermos assim como projeto divino, definindo conforme o próprio Jesus nos apresenta o ser de perfeitos e conforme o Espiritismo nos apresenta a perfectibilidade alcançada através do progresso intelecto-moral. É a grande meta que todos, então, devemos buscar. Mas nós temos que buscar também, ainda dentro dos pressupostos, respostas a 3 grandes perguntas que poderíamos filosoficamente fazer para justificar a evangelização. Esse trabalho de educação que nós fazemos junto às novas gerações. Então, o primeiro pressuposto, no sentido de resposta, seria encontrar resposta para a pergunta: é possível, de fato, fazer esse trabalho? É possível evangelizar? E nós encontramos no Livro dos Espíritos a questão mais conhecida dos evangelizadores, a questão 383, quando então o Espírito de Verdade diz: encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliar o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. É possível sim evangelizar, porque apesar de nós trazermos conosco, ao reencarnarmos, na forma de aptidões, de ideias inatas, de inclinações, de tendências e de caráter, o nosso passado, nós temos, vamos dizer assim, uma fase em que somos mais receptivos, mais influenciáveis, daí a grande importância da infância. Nada de deixar para a meninada escolher quando já tiver acumulado bastante comprometimento espiritual a opção religiosa. Agora faremos um pequeno intervalo e logo em seguida estaremos de volta com mais Semear aqui pela FEB TV. Estamos de volta com o programa Semear aqui pela FEB TV. No programa de hoje, estamos assistindo a trechos da palestra da companheira Sandra Borba em comemoração aos 100 anos da evangelização espírita infantil na FEB. Então, fiquemos com mais um pouco da Sandra Borba. Mas existe uma outra questão muito importante, sob o ponto de vista de uma filosofia espírita. É necessário fazer isso? Porque a gente não deixa a coisa seguir, né? Como se fosse assim, deixa que a vida vai resolver. É necessário mesmo a gente ter essa interferência, a gente proceder a essa interferência? E nós vamos buscar a mensagem do Espírito Estevão, que não é o primeiro Marte, é o outro, tá? Através da mediunidade do Júlio César Grande Ribeiro, companheiro também muito importante no próprio trabalho da campanha de evangelização, e na mensagem Sublime Investimento, de onde saíram o tema e o slogan da campanha: a criança e o jovem reclamam direção no bem, e evangelize, coopere com Jesus. Foi dessa mensagem. E observemos o que ele nos diz: a sociedade em desalinho pede equilíbrio moral. Isso foi em 76, acredito, essa mensagem. Está diferente? Não, tem certeza? Vamos lá. O lar clama por defensivas da harmonia. O homem necessita das diretrizes da educação. Nunca o mundo necessitou tanto de Jesus e o homem do Evangelho. Repare, nas gerações de agora, são desafios a sua participação na melhoria do amanhã. A mensagem que está no livro Sementeira Sublime, na íntegra, pode ser encontrada também pelos internautas aí. Então, vai nos tecer, em primeiro lugar, uma visão da sociedade da época, né? E depois a importância, necessidade e urgência do trabalho, da educação das novas gerações. E Benedita Fernandes, através da mediunidade agora de Divaldo Pereira Franco, vai nos afirmar: desejando homens nobres no futuro, deve-se educar a criança desde hoje. Educar é fomentar a vida sob qualquer aspecto em que se apresente. Por isso, o Espiritismo é doutrina essencialmente educativa. A educação é compromisso de todo dia e instante em razão da sua complexidade. Não tem nada mais difícil do que a educação. São 3 coisas dificílimas na vida: educar, evangelizar, emagrecer.
É porque tinha gente meio já cochilando. Então tem que dizer que é para poder a turma despertar, né? Mas a mais difícil ainda é emagrecer. Brincadeira, tá? A mais difícil é, sem dúvida, evangelizar. Porque a gente vai ver daqui a pouquinho com o Emanuel o que é que ele vai dizer sobre isso, né? Mas o que é que ocorre? É necessário. Ninguém vai deixar que a criança vá numa direção. Não, é preciso que a plantinha, ela cresça naquela direção. O que é que o jardineiro faz? Arruma, apruma. Ninguém espera o quê? Que o tronco esteja forte e resistente. Então, é necessário, sim. Se não fosse necessário, Jesus não teria dito, deixai quem veio a mim, as criancinhas, e não as impeçais. Então é necessário, sim, dar desde cedo o direcionamento, desde cedo o caminho que esta criança ela deverá percorrer. Lá na antiguidade já se dizia, eduque a criança, eduque-se a criança, e não será preciso o quê? Castigar o homem, o adulto, né? Então é necessário entender esta necessidade. E finalmente, uma pergunta que às vezes aparece no nosso próprio movimento espírita: se é legítimo, se tem uma legitimidade mesmo a gente se juntar, a gente se organizar. E aí nós vamos encontrar, além do deixar vir as minhas criancinhas, em Mateus, no seu capítulo 28, um momento conhecido da tradição cristã como a Ascensão do Senhor, e que de modo brilhante o nosso querido irmão X, através da mediunidade, Francisco Cândido Xavier, nos apresenta no livro Boa Nova, o último capítulo, Os 500 da Galileia. Emocionante. É um livro da minha juventude, né, André? Um livro da tua juventude, e a gente está tentando ver se a juventude lê Boa Nova, pela sensibilidade, pela profundidade das questões, das colocações. E é nesse capítulo que o nosso irmão X comenta o ide e evangelizai. Em outras traduções, ide e ensinai. Em outras traduções, nós vamos ter então, ide e tornai, ou fazei discípulos em todas as nações. Jesus aparece indagando, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és, Senhor? Eu sou Jesus a quem persegues. E aí, Senhor, o que queres que eu faça? E aí Jesus vai dizer para ele, vai, meu filho, fica lá 3 dias para fazer um processo terapêutico daqueles bem brabo, viu, Marlise? E sem florais, viu? Então, foi um processo terapêutico brabo, 3 dias e 3 noites de sombra, de solidão, para olhar para dentro, para fazer o autoconhecimento. E foi para Ananias, depois de vai, Ananias, vai lá. E Ananias disse, Senhor, tu estás me mandando para lá, para ir atrás dele, o meu perseguidor, perseguidor dos meus irmãos cristãos. E o que é que Jesus vai dizer a ele? Conforme está em Atos dos Apóstolos, vai, Ananias, porque este é o vaso escolhido por mim, para levar a minha palavra aos reis, às nações e aos filhos de Israel. Então, Paulo, o evangelizador escolhido. Então, Jesus dava de fato o quê? Tarefa. E essa tarefa está presente para todos nós. E para finalizar esse bloco, nós encontramos então, no próprio currículo para as escolas de evangelização, material produzido sempre com muito sacrifício, com muito carinho, com muita dedicação, e como muitas vezes nós sondávamos nos processos formativos, muitos, quando nós perguntávamos de onde vem o currículo, da FEB, quem foi que fez o currículo, dizia, só a FEB, eu botava assim, até vezes assim, múltipla escolha. E aí nunca eles acertavam, sempre erravam nos processos de formação inicial. Depois a turma começava a perceber. Esse currículo é fruto de todo um trabalho, de todo um esforço que é coletivo. Porque o trabalho da evangelização é um trabalho coletivo. Desde lá a professora Ilka Mas, com o seu grupo, com aqueles que se sucederam, no sentido de dar continuidade à tarefa lá da Avenida Passos 30, como ao trabalho que foi instalado aqui e, posteriormente, o trabalho da campanha de evangelização. É um trabalho de equipe, é um trabalho que deve contar com o nosso esforço coletivo. E esse esforço coletivo, sem dúvida alguma, tem a ver com as nossas opções individuais de participarmos desse esforço coletivo. Então vamos ver o que é que o currículo mostrava para nós como desdobramento daquilo que Jesus e daquilo que o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo nos apresentam enquanto objetivos da evangelização. Promover
a integração do evangelizando consigo mesmo, com o próximo e com Deus. Quem se interessar possa ser empresária. Então, música, proporcionar ao evangelizando o estudo da lei natural que rege o universo e da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Porque o que nós fazemos está adjetivado, é evangelização espírita, não é toda e qualquer evangelização, respeitadas todas as denominações cristãs que fazem evangelização. Então nós fazemos evangelização espírita, é a nossa qualificação. Essa qualificação implica em dizer que o nosso trabalho deve sempre levar em consideração o tríplice aspecto da doutrina espírita. Tem que levar sempre em consideração a nossa condição de cristianismo redivivo, mas nunca esquecer a contribuição, não, a ferramenta de compreensão que o Espiritismo nos dá acerca do Evangelho. Lembrando, já que estamos ainda comemorando os 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, o que nós temos como foco é o ensino moral do Cristo, conforme Allan Kardec definiu também quando nos apresenta as 5 matérias. E também com aquilo que os Espíritos disseram a Allan Kardec, que eles não teriam outra proposta ético-moral a apresentar melhor do que a própria proposta do Cristo. E finalmente, ofereceu ao evangelizando a oportunidade de perceber-se como homem integral, crítico, consciente, participativo, herdeiro de si mesmo, cidadão do universo, agente de transformação de seu meio rumo a toda a perfeição de que é suscetível. A gente pode variar expressões, a gente pode ampliar isso ou aquilo, mas esses objetivos, poderíamos dizer, são os objetivos que tem em Jesus, que tem na doutrina espírita os fundamentos, a sua própria razão de ser, para que nós então possamos dizer que esta filosofia é uma filosofia de educação, e não só de educação, mas de educação moral, voltada para o espírito imortal, a fim de que a experiência reencarnatória possa representar para nós aquilo que os espíritos nos afirmam, aquilo que Kardec apresenta nos seus comentários. Ninguém reencarna sem que não seja para avançar. Os Espíritos disseram isso na questão 385. Estamos na experiência reencarnatória, não a passeio. Não tem passeio, não tem turismo. O que tem é trabalho a sério. E o trabalho a sério é o nosso processo evolutivo. E nesse sentido, então, a imagem que nos vem à mente é desse campo, um campo muito bonito, sempre usado recentemente, vem sendo utilizado muito, o campo dos girassóis. É muito interessante, é muito simbólico mesmo a imagem, não apenas do plantio, mas também a imagem de que o girassol ele está sempre à procura da luz. Esse é o objetivo nosso. Nós estamos à procura da luz, semeando, e que essa semeadura possa trazer então para cada um de nós a possibilidade da germinação e da frutificação. Cada um de acordo com a sua dificuldade, mas sem dúvida alguma, cada um de conformidade com o seu esforço na realização da autoevangelização, o nosso objetivo maior, conforme Jesus estabeleceu. Esperamos que vocês estejam gostando do programa e agora faremos uma pequena pausa. Em seguida, retornaremos com mais Semear aqui pela FEB TV. Estamos de volta com o programa Semear. No programa de hoje, estamos assistindo a trechos da palestra proferida pela companheira Sandra Borba sobre os 100 anos da evangelização espírita infantil na FEB. Então fiquemos com mais Sandra Borba. Nessa mensagem, ele vai nos falar da necessidade de evangelizar os lares, de evangelizar as crianças, de nos evangelizarmos e de evangelizarmos até os nossos companheiros de trabalho. Um sentido bem amplo do que seria ser evangelizador. E nós pegamos em Pão Nosso, registrando uma fala de Emmanuel muito curiosa, quando ele diz assim: quando Jesus penetra o coração de um homem, converte-o em testemunho vivo do bem e manda-o a evangelizar os seus irmãos com a própria vida. Então, quando alguém se sente tocado
por Jesus, ele diz: é agora, meu filho, que você vai o quê? Você vai evangelizar os seus irmãos com a própria vida. E quando o homem alcança Jesus, não se detém pura e simplesmente na estação das palavras brilhantes, mas vive de acordo com o Mestre, exemplificando o trabalho e o amor que iluminam a vida, a fim de que a glória da cruz se não faça vã. Então, neste sentido colocado por Emmanuel, todo aquele, em qualquer papel em que esteja, ele se converte em evangelizador. Então, há um primeiro sentido bastante amplo, né? Mas, além desse sentido amplo, nós temos uma outra situação, que é aquela que, inclusive, novamente no nosso livro Sementeira Sublime, vai nos apresentar um conjunto imenso de mensagens. Nós temos a voz dos nossos mentores espirituais do movimento, nos falando agora da ação evangelizadora, organizada, sistematizada, para as novas gerações no movimento espírita. Então, Bezerra de Menezes, por Divaldo Franco, separatório reformador, vai dizer assim: a pessoa que deseja desempenhar a tarefa da evangelização espírita infanto-juvenil deve possuir conhecimentos da doutrina espírita e boa moral, como embasamento para a tarefa que pretende. Ensino e exemplo. Então, você só ensina se você tiver o conteúdo, né? E esse conteúdo só tem vida se houver a preocupação de vivenciá-lo. Mas ele acrescenta: como necessidade igualmente primordial, deve ter conhecimento de pedagogia, de psicologia, metodologia, sem deixar à margem o alimento do amor, indispensável em todo o cometimento de valorização do homem. Isso não significa que a pessoa, para se tornar evangelizadora, vai ter que agora fazer curso de licenciatura. Não, não é isso. Não vai ter que fazer curso para se tornar psicólogo. Também não é isso. Então, não é imperioso que a pessoa seja um licenciado. Agora, é imperioso buscar o quê? Os conteúdos. É buscar os conteúdos. Então, ninguém se torna um trabalhador de nenhuma área da casa espírita que não seja necessário um processo de formação inicial e automaticamente, para ele dar continuidade ao trabalho e se aperfeiçoar no trabalho, ter a chamada formação permanente. Então, nós entendemos que a espiritualidade, ela está sempre lembrando que a boa vontade, ela pode e é, sem dúvida nenhuma, um móvel. Ela pode ser um móvel para você desejar se tornar, por exemplo, um evangelizador, mas não é só isso. A boa vontade é o começo. A boa vontade deve ser seguida do interesse da busca de conhecimentos necessários. Ninguém poderá desempenhar uma tarefa absolutamente do improviso. Então, se tem evangelizador que diz assim: eu evangelizo de acordo com a inspiração divina, aí danou-se, porque de repente não foi Deus que apareceu. Como é que fica? Ou então diz assim: eu não tenho tempo para me preparar, mas eu vou com o maior amor. Aí começa a complicar também. Por isso que a gente lembra e continua a lembrar: é necessário adjetivar. É evangelização espírita. Temos que dar fundamento da doutrina espírita. Temos que, adequando a linguagem, adequando ilustrações, mas é preciso e necessário que a ferramenta espírita ela seja desde cedo trabalhada nos diversos grupos, nos diversos ciclos de evangelização. E não esqueçamos nesse sentido o que a espiritualidade tem nos dito. Nós estamos na tarefa da evangelização e a tarefa da evangelização é de urgência. E é um dos mais altos investimentos que a própria espiritualidade, que o movimento espírita deverá realizar, não é verdade? Bem, mas não só o evangelizador. É necessário entender que a ação do evangelizador é uma ação, junto com a casa espírita, com o movimento espírita, é uma ação de apoio à instituição evangelizadora e educativa por excelência, que é a família, é a família. Daí nós encontramos no Livro dos Espíritos 208. Os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Então, na verdade, é a família que é, por excelência, a instituição educativa, conforme Emmanuel também nos cita em Vida e Sexo, Salva a humanidade, ou seja, a humanidade é maior ainda, mas é a família o quê? É a primeira escola das almas. E falando em escola, vamos para o movimento espírita para a gente poder confirmar a condição que o movimento espírita tem que ter no apoio à família e no apoio à tarefa de educação moral que a família leva a efeito. Então, nós vamos buscar um trabalhador da Casa Espírita, mais especificamente de Pernambuco, o nosso prezado Djalma Montenegro de Farias, foi presidente da Federação Espírita Pernambucana,
Em 2 mensagens por Divaldo Franco, nos livros Sementeira da Fraternidade e Crestomatia da Imortalidade, ele vai nos apresentar algumas das chamadas conceituações ou categorias, né, do centro espírita. Então ele coloca assim: escola de almas da terra, oficina de socorro às aflições, oásis no deserto das ideias materialistas, hospital, atende a todos os doentes, templo, atende ao pranto, escola, ensina as diretrizes da vida feliz, núcleo de assistência, escola de espiritismo, escola de aprendizagem e renovação. O que é que o centro espírita é? Gente, me decepcione, não vou nem ganhar meu prolabore. Qual é a palavra que mais aparece? Vou repetir a pergunta, calma. Foi só um ensaio. O que é que o centro espírita é, principalmente? Uma? Agora, graças a Deus, não nem lanche vão me dar. Então, o centro espírita é escola. E não só o Djalma, nós vamos encontrar o quê? Emmanuel, André Luiz, todos os nossos grandes companheiros espirituais, nossos benfeitores, nos trazendo mensagens, sempre apontando o quê? O caráter pedagógico da atividade espírita. Vejam aí, ninguém aqui estava reencarnado. Mas olha, em 1939, uma diretoria em Pedro Leopoldo ia assumir o Centro Espírita Luz, Amor e Caridade. Olha só o que Emmanuel diz. Os núcleos doutrinários devem florescer por toda parte, de modo a efetivarmos os mais belos movimentos de assistência ao espírito coletivo. Contudo, temos de imprimir ao nosso labor o mais alto sentido educativo, da realização da verdadeira fraternidade e da solidariedade real à luz sacrossanta do Evangelho. Então a gente pode divulgar espiritismo, 150 anos do Evangelho, vamos distribuir aí esse Evangelho, vamos fazer um trabalho de assistência, sei onde, vamos ter desobsessão de segunda a sexta, vamos. Tudo bem. Mas o que ocorre? Se não imprimirmos o mais alto sentido educativo. E esse mais alto sentido começa primeiramente em nós. E daí vamos para ampliar mais ainda, já que falamos em divulgação, vamos para a comunidade, para a sociedade. E nos dizem, nos diz Allan Kardec e nos dizem os espíritos. Primeiro Allan Kardec, num comentário brilhante na Lei de Trabalho, questão 685A, quando ele diz: considerando-se aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freios e entregues a seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem? Então nós temos uma responsabilidade também, o quê? Social. Por isso o movimento espírita saiu e está saindo lentamente de suas paredes. Para o quê? Para estar aí nos conselhos, não é isso? Para estar aí na campanha nacional antidrogas, para estar participando junto, por exemplo, ao próprio sistema judiciário, a questão da pena alternativa, e enfim, todas as possibilidades de interseções que hoje o movimento espírita é chamado a ter com a sociedade de modo geral. Por quê? Porque, olha aí, à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Depois, necessário é que se reformem as instituições humanas que o entretêm, está se referindo ao egoísmo, e excitam. Isso depende da educação. Então nós temos que impregnar, de fato, a própria sociedade, né? Em todas as possibilidades nossas, nós temos que estar presentes. Nós gostaríamos, nesse instante de encerramento, agradecer mais uma vez o convite da Federação Espírita Brasileira, dizer que esses 30 e quase 7 anos de campanha de evangelização têm sido momentos, têm se convertido em momentos de muito investimento. Nós hoje temos aqui entre vocês quem veio de evangelização aos 3 anos de idade. Está aqui conosco, trabalhador do movimento espírita. Se eu disser o nome dele, ele vai ficar chateado, então não vou dizer o nome dele, tá? Mas o que ocorre? Nós temos os frutos desse trabalho. Semear é de fato confiar na colheita, mas semear exige principalmente a compreensão que Emmanuel nos traz. Quando o homem toca o coração de Jesus, penetra o seu coração, manda-o a evangelizar os seus irmãos com a própria vida, no lar, na instituição, no ambiente de trabalho, na sociedade e na atividade específica da evangelização. O que nós poderíamos desejar nas comemorações desses 100 anos é de que nós possamos nos integrar
a grande caravana que jamais se dissolverá. Essa caravana de trabalhadores do Evangelho, a qual Jesus se refere, ainda conforme os registros de Emmanuel, na obra 2000 anos. E ainda, como o irmão X também assevera, quando fala dos 500 da Galileia. Ali estava a caravana que jamais se dissolverá. A caravana daqueles que ao longo dos séculos Jesus convocava. A tarefa de disseminar junto ao coração do homem o sentimento da fraternidade, do amor, do carinho, a certeza da paternidade divina e sua justiça, enfim, aqueles que em todas as áreas de atividade humana, na ciência, na filosofia, nas empresas, na arte, na religião, enfim, em tudo aquilo onde o homem estiver, na realização da sua atividade de produção de conhecimento, de produção de informação, de produção de cultura, possa aqueles que integram a caravana que nunca se dissolve e que sempre se amplia e que sempre cada vez mais é maior, que essa caravana possa cada vez mais nos convidar a nela nos integrarmos como pais, dirigentes espíritas, evangelizadores, pessoas comuns, mas com a grave compreensão da extrema necessidade da educação das novas gerações, partindo inicialmente da nossa própria educação. Esperamos que as reflexões trazidas pela companheira Sandra Borba possam enriquecer o trabalho da evangelização espírita infantil em todo o Brasil e também no exterior. Nos despedimos e aguardamos todos vocês em mais um programa Semear aqui pela FEB TV.